Olá, aqui é o Enéas Guerreiro do site equilibriocontinuo.com.br e hoje eu quero passar um curso para você sobre tornar-se um imã da prosperidade. Ora, todo mundo quer essa prosperidade no sentido de fartura, naquele sentido de viver a fortuna e conseguir atrair essa fortuna. Então nada melhor do que tornar-se um imã para esse sentimento. E existem certas, não vou dizer regras, mas existe um certo caminho para conseguir tornar-se esse imã. Não é assim de uma maneira assim tão natural possível. Existe todo um caminho que você também pode se tornar um imã da prosperidade. A pergunta que eu faço para você, começo fazendo o curso, fazendo uma pergunta para você. Tá? Qual o seu nível de consciência? Porque, de acordo com o nível de consciência, o resultado vai modificar muito. Então, se nós temos uma consciência de fartura, uma consciência positiva, uma consciência de vibrar a abundância, sem dúvida, o resultado vai ser prosperidade. Agora, se nós tivermos uma consciência de penúria, de escassez, está faltando, não tenho, está difícil. Isso tudo é o que eu chamo de consciência de escassez. O resultado, com certeza, vai ser escassez. Né? Então, na resposta a essa pergunta, você tem que ver, você tem atração, você sente uma atração pela vida próspera, atração pela fartura e abundância, ou é apenas aquele desejo longínquo, tipo, seria tão bom ter, mas eu não tenho. Olha só a diferença entre os dois. Tá? Porque praticamente 100% das pessoas vão falar que eu quero ter mais. Eu quero ganhar mais. Mas é aquela coisa, o nível de consciência está tipo, eu gostaria, eu tenho, eu quero ter mais, eu gostaria de ter mais, mas eu não tenho. Fica entre parênteses, fica eu não tenho. Então, o que está vibrando, na verdade, é a consciência da escassez. Você não está com consciência de atração, você está com consciência de repulsão. Eu não tenho, eu não consigo. Então, por isso que é uma armadilha muito forte essa questão de o que você quer atrair. É uma armadilha muito forte. Né? Então, nesse curso aqui agora, eu vou passar para você 5 passos. Eu vou explicar 5 passos, muito simples, tá? Mas são os 5 passos necessários para você poder atrair a prosperidade. Vamos aprender um pouquinho esses passos, vamos pensar neles, vamos ver como podemos nos adaptar a eles e no final do curso eu vou dar exemplos de como fazer isso com a técnica da EFT. Se você ainda não conhece a técnica, não se preocupe, eu vou explicar rapidinho ali na hora do exercício e você vai me seguir, é uma técnica de autoajuda, você pode se auto-aplicar e você vai trabalhar os seus bloqueios que impedem você de atrair essa consciência de prosperidade. Combinado? Ok. Então vamos lá, nós vamos agora começar o curso. Tá? Eu vou explicar esses 5 passos. São 5 passos muito básicos e simples, mas se você não tiver consciência deles e não... quando eu digo consciência, também no sentido de trabalhar um pouquinho para tê-los, para passar por ir nesses passos. Então é importante ter o conhecimento, a consciência disso. Porque se você não tiver, dificilmente você vai conseguir qualquer coisa na vida. Olha, o curso aqui é sobre prosperidade, então eu vou falar os 5 passos para a prosperidade. Quando você pensa em prosperidade, você está pensando em dinheiro, você está pensando numa vida de fartura, uma vida de boa fortuna e tudo mais. Você pode também usar esses 5 passos para qualquer coisa. Por exemplo, para melhorar a sua saúde. Se a sua saúde não estiver boa,
use os 5 passos que você vai chegar lá. Você vai dar uma volta por cima na sua saúde. Você pode usar também esses 5 passos para questão de relacionamentos, por exemplo. Nessa sua vibração está tipo, eu não tenho, eu estou sozinho, eu não tenho um relacionamento legal, uma relação legal, eu não tenho ninguém. Siga os 5 passos que você vai ver como você pode dar a volta por cima. Esse dar a volta por cima que eu chamo de uma enorme transformação na vida. Tá? Você vai se transformar e você vai se tornar uma pessoa plena e realizada. Quer mais do que isso? Tá? Então fica comigo aqui nesse curso. Ele é uma aula corrida, provavelmente 1 hora e pouco. Tá? Se você não tiver tempo para assistir essa hora inteirinha, não tem problema, você para o vídeo, marca onde você parou e depois você continua no momento seguinte, quando você puder. Tá? Mas é importante você seguir esse curso, o curso inteiro, porque é para o seu benefício. Tá bom? O método, como eu expliquei, o método que nós vamos fazer isso é o uso da EFT. Se você ainda não o conhece, você vai conhecê-lo, não tem problema. Porque quando você aplica a EFT, você está mudando certos conceitos dentro de você. Você muda a sua maneira de pensar. E quando você muda a sua maneira de pensar, tudo muda em sua volta. É aquela questão da lei da atração. Né? Você atrai agora aquilo que você vibra por dentro. Se você está vibrando coisas negativas por dentro, você só vai atrair coisas negativas. Mas se você muda esse espírito de vibração por dentro, internamente, você só tem a ganhar externamente. Tá? Então nós vamos, com a EFT, nós vamos trabalhar as tais das crenças limitantes, nós vamos trabalhar os pensamentos errados, nós vamos trabalhar emoções negativas e tudo mais. Tá? Agora então deixa eu explicar os 5 passos. Tá? O primeiro passo, muito simples, muito fácil, mas nós todos caímos vítimas dessa armadilha. Tá? O primeiro passo é ter claro o foco que você quer. Ter clareza de pensamento. O que você quer? Então, no caso, você fala, eu quero mais prosperidade. Ora, tudo bem, você quer mais prosperidade. Então, vamos ter claro isso. O que quer dizer isso para você? Porque uma coisa pode parecer assim muito bonita. Todo mundo fala, eu quero mais prosperidade. Quem não quer? É a mesma coisa se você estivesse doente, você vai falar, eu quero sarar da doença. Sem dúvida você quer. Mas está claro para você o que quer dizer sarar da doença? Quando eu digo claro para sarar da doença, quer dizer, eu quero saber se você tem claro a vibração, a mentalização, a visualização de você em ter uma vida saudável, em viver bem, estar de bem com a vida. Porque se você não tem essa vibração dentro de você, vai ficar apenas um desejo. Eu quero me sarar dessa doença. Fica apenas um desejo. Nada mais do que isso. Então, da mesma forma, se você quer trabalhar prosperidade, provavelmente você vai falar, eu quero ter mais prosperidade, mas talvez não esteja claro para você o que é uma vida próspera. Então nós temos que começar a exercitar os pensamentos, ter clareza dos pensamentos, para que eles se materializem. Olha, tudo no mundo, todas as coisas no mundo, vamos dizer no mundo material, tá? Você tem que planejar primeiro, para você depois materializar. Isso é óbvio. Por exemplo, agora há pouco mesmo, eu estava trabalhando no jardim de casa. Tá? Eu tenho que pensar o que eu vou fazer no jardim, como o jardim vai ficar, para eu poder ver como vai ser meus passos, para eu poder estudar como vão ser meus passos e as minhas atitudes para que o jardim se dê bem. Não é mesmo? Então, tudo no mundo você tem que planejar primeiro. Eu estou falando aqui a partir da minha casa, por exemplo. Essa casa foi construída por um engenheiro, por sua vez foi planejada por um arquiteto.
houve um planejamento, houve um projeto antes disso. Da mesma forma, por exemplo, se você for espiritualista, você também vai concordar que o mundo todo se construiu a partir de um pensamento superior. Tá? Então, é necessário ter um pensamento bem claro do que você quer. Qual o seu foco? Senão, fica apenas numa plataforma que não tem resultado, não tem frutos. Você vai falar, eu quero ser bem-sucedido. Eu quero prosperar. Eu quero curar a minha doença. Fica nesse eu quero. Tudo bem, eu concordo com você, eu confio, acredito que você queira. Mas enquanto não tiver um foco claro, não adianta. Não, foco claro dos pensamentos, dos passos a tomar. Tá? Então, se você quiser manifestar essa abundância, você vai ter que ter muita clareza de propósito. Muita clareza. Como vão ser meus passos? O que realmente eu quero? O que a prosperidade significa para mim? O que eu quero nesse sentido de prosperidade? Eu tenho uma visão clara de que eu vou conseguir, eu vou estar num certo patamar. Lógico que para isso tudo a gente tem que romper muitas barreiras. Nós temos muitas barreiras. Barreiras da timidez, barreiras do sentimento de que eu não mereço, barreiras das crenças, tipo, não é legal eu ter dinheiro e coisas assim. Então nós temos que romper todas essas barreiras. Mas é importante que essas barreiras estejam claras. Né? E também, sem dúvida, a gente precisa de uma disciplina. Né? Disciplina mesmo, ou seja, arregaçar as mangas e trabalhar no necessário. É necessária essa disciplina. Um arquiteto, por exemplo, teve que ter um trabalho, um esforço mental, um esforço de trabalho, para que ele pudesse projetar a casa. Né? Então, da mesma maneira, nosso esforço requer uma certa disciplina. Você quer ser próspero? Ótimo, então arregace as mangas. Vai falar, mas é difícil, mas eu não sei. Nós temos os nossos obstáculos, sem dúvida. Mas a gente pode superar esses obstáculos. É por isso que nós estamos aqui hoje. A gente pode superar nossos obstáculos. É isso que eu chamo de disciplina, clareza de propósito, visão clara. Tá? Então, aquilo que eu já falava, se você tem um pensamento, sua vibração, vamos dizer, é positiva, ótimo. Tudo vibra de uma maneira positiva. Ao mesmo tempo também, se seus pensamentos são negativos, tudo vibra de uma maneira negativa. É o que eu chamo de caminho da ruína. Esse caminho da ruína vamos dizer, é uma terra do desespero, vai? Para não ser tão dramático, não tão negativo, mas é mais ou menos isso. É um local de total descontrole, onde você quer uma coisa, mas não sabe como fazer, não tem energia para fazer, se sente com barreiras, se sente com muitas crenças, muito auto-boicote, tudo isso. É o seu lugar do descontrole. Você é tomado por uma certa confusão. Tá? Então, você fica tão confuso na cabeça, você fica desanimado, você vê todas as barreiras, todas as dificuldades e fala, é melhor eu nem sair de casa hoje. Né? Então, assim, os resultados vão ser mais pensamentos negativos. Mas, ao mesmo tempo que existe esse lugar do descontrole, também existe o lugar do controle. Né? Ou seja, é o contrário, e é o contrário positivo. É o lugar onde você pode ter certeza que você vai estar no comando, que você pode dar certo. Você tem o poder da decisão, assim como o arquiteto, ele tem um controle para projetar a casa. Então, da mesma forma, nós temos o controle para projetarmos a nossa vida. Enquanto nós não entendemos esse ponto, fica muito difícil. Então esse é o primeiro ponto, ter a clareza do propósito, a clareza do foco. E essa clareza do foco inclui essa determinação, esse poder do controle, ou o poder da decisão. Tá? Esse é o primeiro passo, importantíssimo para você conquistar
à prosperidade. Ou se tornar um imã da prosperidade. Agora passamos para o segundo passo. Tenha claro o que você quer, isso nós já discutimos, né? Ter essa clareza, mas essa clareza tem que ver com uma vibração, tem que ver com um sentimento. Então uma coisa é a parte intelectual. Eu sei que eu quero. Sabe, mas não sente, é só no nível racional. Então nós temos que passar, além do nível racional, nós temos que passar para o nível vibracional, o nível dos sentimentos todos. Tá? Então, deixa eu fazer um teste com você. Vamos ver como estão as suas vibrações. Como será que está a sua vibração? Não precisa me responder assim, mas é para você começar a entender mesmo. Eu vou fazer algumas perguntas, tipo, como está a vida para você? Como você vibra isso? Como é a vida para você? A primeira resposta, de repente, vai vir, tipo, a vida está difícil. Estou cheio de desilusões. Tem tanta coisa acontecendo que eu não quero. Olha só, você vibrando de uma maneira negativa. O que é isso? Isso é resultado de anos e anos de pensamentos e crenças negativas. Não precisa se culpar agora. Todos nós temos esse problema, todos nós caímos nessa armadilha de sermos vítimas de pensamentos negativos. Isso eu estou falando como num curso para imã da prosperidade, mas eu estou dizendo prosperidade em todos os sentidos. Prosperidade na forma de dinheiro, na forma de felicidade, na forma de saúde, na forma de bons relacionamentos, amor. Né? Nós todos temos que estar aí. Como você vibra isso? Eu te pergunto, como está a sua vida de saúde? Está mais ou menos. Não sei, está difícil. Você está vibrando de uma maneira muito negativa. E aí, então, eu pergunto para você, que tal se começarmos a descrever uma possibilidade de mudança, uma vida positiva? Você pode dizer, mas eu não tenho essa vida positiva ainda. Mas tudo não começa no pensamento? Lembra que eu expliquei no passo anterior? Que a casa só foi construída por causa do planejamento de um arquiteto. O meu jardim só saiu por causa de um certo pensamento de como fazer o jardim. Então, da mesma forma, a sua vida perfeita, a sua prosperidade, seja na forma de dinheiro, na forma de saúde, na forma de amigos, na forma de amor, na forma de... em diferentes maneiras, só vai sair se você começar a pensar primeiro. Então é melhor nós começarmos a mudar o pensamento. Tudo começa a partir de um campo chamado campo do pensamento. Então nós temos que ajustar esse pensamento, para que a gente possa mudar a nossa vida. Então nós temos que começar a fortalecer esse pensamento. É possível. É possível se nós tivermos claro, em bom sentimento, aquilo que nós queremos. Então, quais seriam os passos a tomar nisso? Tá? Você foca numa intenção. O que você quer? Realmente eu quero prosperar, eu quero ter dinheiro. Então, tenha bem claro isso, como nós já discutimos até agora. Tenha bem claro isso, esse foco de intenção. Tá? Aí, começa a ver os detalhes para chegar lá. Tá? O que você tem que fazer? Como é que você tem que planejar? Mas esse planejamento não se apegue muito aos detalhes de como não consigo. Não se preocupe em a questão de não saber. Se você sentir, o importante é sentir. Porque aí o conhecimento para fazer as coisas vão vir. É você jogar para o universo e o universo dá em troca. Tá? Então o mais importante é você sentir. Sentir o prazer de caminhar e tomar esses passos. Né? Tipo, por exemplo, digamos que o arquiteto, já que eu dei o exemplo do arquiteto, né? Ou melhor, o exemplo do meu jardim. Já que eu estava falando do exemplo do meu jardim. Né?
Eu poderia simplesmente dizer, eu quero um jardim todo florido. Eu quero a grama cortada. Tá, é minha intenção. Agora eu preciso saber os detalhes disso. Para uma grama bem cortada, eu tenho que pegar, arregaçar a manga e cortar a grama. Tá? Eu tenho que ir lá, pegar uma enxada e mexer na terra para plantar uma planta florida. Então são os detalhes. Aí eu tenho que sentir o prazer de fazer isso. O que quer dizer o prazer de fazer isso? Se eu começo a pensar negativamente, tipo, que horror, não dá, eu vou ter que como falo, cortar a grama, eu vou ter que pegar na enxada. Você só está pensando de uma maneira negativa, você está vibrando negativamente. O resultado não vai vir. Agora, se você sentir de uma maneira vibrando bem positivo, fala, uau, vai ser incrível, já estou vendo aqui, eu estou vendo meu jardim todo florido, estou vendo a grama toda cortadinha, bonita. Com isso é muito mais fácil manifestar o que você quer, manifestar o seu sonho, o seu pensamento. Então, essa parte do sentimento é um ponto bastante importante, esse seria o segundo passo para o imã da prosperidade. Então, você tem que ver qual a sua meta. No caso do exemplo, era ter o jardim todo bonito. Tá? Então, vamos lá, não se apegue, não pare no meio, pensando, mas é muito trabalho, né? O que eu tenho que fazer, eu não sei direito, coisa assim, não. Tá? Você vai, à medida que você está vibrando aquilo com prazer, está vibrando o seu trabalho, suas etapas com prazer, você vai começar a conseguir a potência e a capacidade e a força para fazer isso. Olha só como é importante tudo começar a partir do pensamento. Então ele pergunta agora, os seus passos para você atrair a prosperidade, para você se tornar o imã da prosperidade. Como é? Foco, clareza no pensamento, sentimento, tudo isso já foi discutido aqui, são passos a tomar. Tá? Então, é provável que você tenha suas dificuldades, quem não tem. Né? Se você está vendo esse curso, se você comprou esse curso exatamente porque você quer aprender a prosperar, né? Então é normal, completamente natural que você tenha esses impasses. Ok? Mas é por isso que nós estamos aprendendo. Né? Vai lá, dê tempo. O curso é bem resumido, vai ser 1h, 1h30 no máximo. Mas você depois deve estudá-lo com mais calma e como você implementá-lo. Tá? Como você pode implementar na sua vida. Quais são os passos que você tem que tomar na sua vida. Prosperidade, seja dinheiro, relacionamentos, amizade, saúde. Tá? Tudo isso são diferentes passos que a gente toma na vida. Então, quando você tem tudo isso claro em você, os seus pensamentos claros, você sente isso. Sem dúvida nenhuma, você vai manifestar isso. Agora, de novo, se os seus sentimentos e pensamentos, se seus pensamentos e sentimentos estiverem naquelas dúvidas, vai ser difícil, hesitação, né? Dúvida, vai ser difícil, não vai dar e tudo mais, como é que você quer que a prosperidade vai se manifestar? A gente só vai ficar no buraco, não tem como sair do buraco. Não é mesmo? Então, por isso que tenha foco, tenha pensamento, tenha clareza do pensamento e sinta mesmo, vibre essa meta sendo realizada. Essa vibração é um exercício, gente, não tem outra, não tem segredo. Tá? Não tem segredo. Nós vamos aprender a fazer o exercício da EFT para tirar a carga negativa e começar a vibrar melhor essa carga positiva, porque não tem outra. Tá? Nós temos que vibrar o nosso sonho se materializando. E isso para tudo, hein? Para dinheiro, para saúde,
para amor na vida, para parar de fumar. Tudo isso são essas mesmas etapas. Tá? Então você siga esses mesmos 5 passos para qualquer coisa que você queira manifestar na sua vida. Tá? E quanto mais intenso você for nisso, quanto mais forte você tiver nessa intenção, mais rápido a sua meta vai se realizar, sem dúvida. Agora vamos para o terceiro passo. Tá? Nós já falamos do foco, da clareza, falamos da vibração, do sentimento. Agora nós vamos que falar na disciplina de manter-se no caminho. Tá? Você tem que se manter no caminho, você não pode se desviar. Eu dou exemplo, por exemplo, se você quer ir do Rio de Janeiro a São Paulo, você tem que pegar a estrada e seguir em frente. Sua meta é chegar em São Paulo. Tá? Você sabe qual a rota chegar, você sabe o caminho. O que adianta se você começar a parar no meio do caminho, você se dispersa, tem um monte de cidades legais, bonitas, tem uma serra de um lado, tem praia de outro, né? Tem um monte de lugar que você pode parar, muito interessante. Tá? Tudo muito agradável, muito bonito, tudo mais. Mas, quando é que você vai chegar em São Paulo? Então, da mesma forma, se sua meta, seu foco é chegar a tal lugar, seja dinheiro, seja saúde, seja amor, seja relacionamento, seja amizade, seja trabalho, não importa. Sua meta é tal. Quando é que você vai chegar lá? Não se desvie no meio do caminho. Tá? Então, por isso que a determinação é muito importante. Tá? Se você tem a intenção clara, o caminho claro de onde chegar, as etapas que você tem que fazer para isso, você vai conseguir. E mais ainda, você vai ver, com essa determinação, com essa visão clara de propósito, você vai ver as armadilhas que tem no meio do caminho. E quantas armadilhas não são? São o que a gente chama de fatores sabotadores. Quais seriam esses fatores sabotadores? Dúvida, medo, crenças limitantes, tipo, eu não consigo, eu nunca vou conseguir, sempre me dei mal, por que agora vai dar certo? São obstáculos, gente, muitos obstáculos no caminho. Mas se você tiver claro o seu caminho, o que você tem que fazer, você vai conseguir perceber no meio do caminho, no meio da caminhada, você vai perceber, uau, veio um obstáculo aqui, ó, uma armadilha aqui, uau, outra armadilha aqui, outra armadilha aqui, outra armadilha. E você vai conseguir se safar dessas armadilhas. Tá? Fica muito mais claro perceber onde estão as armadilhas. Porque enquanto a gente está confuso, não tem ideia de onde vai, para onde quer ir, né? Não tem uma ideia clara do que você quer fazer, o foco a tomar, aí você cai nos buracos, sem dúvida. Você vai caindo nos buracos todos. E vai muito pior, vão vir sentimentos negativos, não dá certo, eu sei que não vai dar certo, eu já disse, já falei, né? Conhece essa história, né? Eu já falei que não ia dar certo. Então, se você tiver força de vontade, clareza de propósito, você consegue sair e se safar desses sentimentos negativos. Tá? Então, por isso é importantíssimo tirar questões de crenças limitantes, começar a conceber você de novo, a sua nova imagem, uma nova imagem cheia de energia, cheia de capacidade, que você merece, que você pode ter. Agora vamos para o quarto passo. Tá? Acreditar. Acreditar no poder da transformação. Essa questão de acreditar, a gente pode dizer, bom, precisa ter fé, precisa ter fé. Precisa sim. Precisa ter uma coisa lá de dentro, que venha de dentro de você. Falar, realmente eu acredito. Porque enquanto você estiver tomado pela dúvida, aquela questão racional, tipo, eu vou fazer como está mandando, eu vou seguir esses passos, mas se não der certo, mas se não sei o quê,
você só está pensando num nível teórico. Não, você tem que realmente acreditar nas coisas, vibrar isso. Tá? Você tem, para ter essa mudança energética, jogar essa mudança energética para cima. Tá? Você tem que ativar um sentimento verdadeiro de boa vibração, sentir essa vibração no seu corpo, estar preparado para isso. Tá? Então eu te pergunto, você já está preparado? Vamos seguir todos esses passos? Tá? Nós estamos falando aqui de visões positivas, gente. Né? Passos claros e metas bem esclarecidas do que nós queremos. Então eu lhe pergunto de novo, tá? Se eu pergunto para você, como é que você está? Pergunto, vamos responder sinceramente, como você está? Qual será a reação da sua resposta? Lógico, a primeira resposta pode ser aquela bem automática, né? Todo mundo pergunta, você tudo bem? E você vai responder, tá tudo bem. Você não vai querer responder coisas ruins. Mas eu quero aquela resposta que vem de baixo, por detrás, tá? Então eu te pergunto, tudo bem? O que você responde? Além do tudo bem, você responder, está tudo certo. O que vem por detrás? Eu estou passando por maus momentos, estou com um monte de dificuldade, estou com dificuldades econômicas, está difícil. É isso que está passando? Então, a sua crença, a sua fé não está muito forte. Tá? Mas se você estivesse acreditando já, se você já pudesse estar acreditando numa total transformação, seria muito melhor. Não seria incrível? Você acredita na transformação? Então, ao invés de você, depois que você fala a resposta automática, né? Eu te pergunto, tudo bem? E você responde, tudo bem. Depois dessa resposta automática, vê se você se dá conta do que vem por detrás. A vida está difícil, não estou conseguindo, tem um monte de obstáculos. Não, veja se você pode mudar isso para responder de uma maneira até com um certo orgulho e poder de decisão, falar assim, no momento, eu estou trabalhando em mudar a minha vida. No momento eu estou trabalhando em mudar a minha vida e eu sei que logo eu vou chegar lá. Não é uma mudança de vibração muito legal? Né? Ao passo que antes você estava naquela, está difícil, a vida está difícil, não sei mais o que fazer, estou desiludido e tudo mais. Você agora chegar para falar, no momento eu estou trabalhando para mudar a minha vida. Quer dizer, você não está mentindo. Você não está criando um mar de rosas, dizendo que está tudo bem. Não. Você está falando, eu estou trabalhando para mudar a minha vida. E eu tenho certeza que eu vou chegar lá. Uau, isso dá muito mais poder, não dá? Isso tudo é uma questão de vibração. Mas você tem esse poder para vibrar diferente. Não adianta eu falar, é você que tem que partir de você. Então, se você faz essa pergunta para você, a vida está ruim hoje. E quanto de vibrações a gente não tem nisso no dia, não é? A gente está sempre vibrando que está ruim, está ficando pior. A coisa está piorando. E agora? E agora? Veio mais essa conta, mais esse pepino. Será que eu vou aguentar? Será que eu não vou aguentar? Muda essa vibração. Acredite em você. Acredite em você e fala, eu estou trabalhando para mudar essa situação. E eu acredito que eu vou mudar. Isso é perfeito, gente. Né? Então, eu gostaria que você também acreditasse nesse poder de transformação. Né? Você não está falando nenhuma, sabe, aquelas afirmações positivas que você nem acredita que pode acontecer. Você não está falando dessa maneira. Você está falando que eu estou no caminho. Eu estou trabalhando para isso. Não cheguei lá ainda, mas eu estou lá, no caminho. E eu sei que se eu estiver no caminho, eu vou chegar lá. Essa convicção que eu estou pedindo para você. Tá? Isso não é difícil.
E por fim chegamos ao quinto passo, né, que vai ter resistências. Existem resistências, vai ter resistências, sim. Todos nós temos um momento ou outro da vida, um pouco de menos, um pouco de mais. A gente sempre se esbarra em algum problema. Tá? Sempre são situações difíceis que a gente vai ter que passar. E é toda aquela questão, nosso pensamento, a nossa ideia, né? Um dia, de repente, você está lá todo determinado e fala, eu estou no trabalho, eu estou no processo de conseguir e eu sei que eu vou conseguir. Você está todo cheio de si. Tem outro dia que você, de repente, sabe como a gente fala, acordou com o pé esquerdo, né? Levantou, saiu da cama com o pé esquerdo. E aí tudo está dando errado, você não consegue e tudo mais. E aí você se torna vítima de todas aquelas crenças limitantes, antigas e tais e tudo mais. E obviamente isso vai acarretar, o seu dia vai ser ruim de novo. Então nós temos esses altos e baixos. O ideal é de manter tudo no alto, tirar essas crenças, deixarmos de ser vítimas dessas crenças e tudo mais. Mas, paciência, tá? Paciência, às vezes vai ter quedas, às vezes vai ter passos, às vezes você vai cair num buraco no meio do caminho. E como eu sempre digo, não se preocupe, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tá? Tenha paciência, que não é de uma hora para outra que você vai completamente aprender tudo por completo, 100% e tudo mais. Sempre a gente tem as nossas recaídas. Tá? Mas confie que você vai estar no caminho, que você estando no caminho, você pode, mesmo caindo, você pode levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Então, se você tem clareza nisso, clareza dos seus pensamentos, são um foco bem claro, bem positivo, você com certeza vai manifestar muito bem o seu sucesso, a sua prosperidade. Tá? Talvez você me pergunte agora, né, como eu vou conseguir isso? Como eu vou conseguir ter paciência, eu persistir nesse caminho com tanto buraco, com tanta dificuldade? Tá? Então eu lhe pergunto, você acha que tudo isso é muito difícil? Acha que é impossível de conseguir? Como está a sua vibração nisso? Muito da nossa vibração tem a ver com toda essa nosso quadro, né? Mais ou menos um espelho, está espelhado ali. Minha situação é frustrante, minha situação é vergonhosa. Tá? Há muito tempo que eu quero me livrar disso e não consigo. Estou lutando e parece que eu não saio do lugar. Trabalho e parece que não saio do lugar. Tudo isso vai bater em você. São são aquelas vibrações negativas que vão caindo em cima de você, que vão minando a sua força de decisão. Preste atenção nisso. Tá? Enquanto eu estiver aqui dando esse curso, você provavelmente está se identificando com alguma coisa da sua vida. Então, vale você começar a anotar um pouquinho do lado, tenha claro mais ou menos quais são os seus impasses, porque depois você pode aproveitar isso no exercício que a gente for fazer. Como eu falei, no final do curso a gente vai ter tempo para um exercício. Né? Então é isso. Quão frustrado você se sente com isso? Quanta vergonha você tem com isso? Quanto desânimo, tipo, estou tentando há tanto tempo e não consigo, parece que eu estou lutando e não saio do lugar. São tantas coisas assim típicas nossas. Então eu poderia dizer, tudo isso são as resistências que vão aparecer, sem dúvida nenhuma. Essas resistências pegam a gente de uma maneira forte. Aí eu vou contar um segredo para você. Tá? Se você fica persistindo
naquela ideia, não posso me dar mal, estou me dando mal, não posso me dar mal. Tá? Não pode dar errado, não pode dar errado, não pode dar errado. Não posso ter maus pensamentos, não posso ter maus pensamentos. O que acontece com isso? Talvez você já saiba a resposta. Né? É aquela tal da lei do Murphy, né? Não pode dar errado, não pode dar errado, vai dar errado. É. Não vou me dar mal, não posso me dar mal, não posso me dar mal, vai se dar mal. Não posso ter maus pensamentos, não posso ter maus pensamentos, vai ter maus pensamentos. Por quê? Porque você está vibrando, você está resistindo ao problema. Então isso é bem claro. Quando você insiste em não ter tal coisa, não ter esse pensamento, com certeza você vai ter esse tipo de pensamento. Tá? Você resiste. E a única coisa que acontece em você, o que vibra dentro de você, é exatamente aquilo que você está resistindo. Isso já foi bem claro, já foi explicado muito pela neurociência, de que se você até tem aquele exemplo, né? Tipo, eu te pergunto, não pense dessa maneira. E o que você vai acontecer? Você vai pensar dessa maneira. Até tá um exemplo bem bobo, né? Fala, não pense num elefante cor-de-rosa. Você na hora já pensa no elefante cor-de-rosa. Tá? Você está pegando o resultado, é aquilo que você está querendo evitar. Olha só como essa é uma armadilha muito forte. Né? Então por isso tem um ditado que fala que o que você resiste, persiste. Então cuidado com essas resistências. Tá? O quanto você pensa negativamente, o quanto você pensa negativamente em conseguir e não ter o que você, não conseguir o que você quer, não ter a prosperidade que você quer, tipo, não tenho, eu quero tanto com prosperidade, mas não tenho. Você está resistindo e você só vai persistir nisso. Você vai continuar sem prosperidade. Você vai continuar sem a riqueza que você quer. Tá? Porque você está resistindo à situação. Então, lógico, a ideia é simplesmente deixar se levar. Como faz para deixar se levar? Né? Ir tranquilo, ficar muito mais tranquilo. Comece a observar agora quais são os seus pensamentos. Eles são os pensamentos de resistência ou são pensamentos de aceitação? É muito importante a gente se aceitar. Tá? Mas é muito provável que os seus sentimentos agora, os seus pensamentos agora, sejam de resistência. Tá? E como são esses sentimentos de resistência? De repente você acha que está certo, é uma armadilha, você acha que está certo. Por exemplo, o que você está pensando? Eu quero sair desse buraco. Eu estou num buraco só, eu quero sair disso. Eu quero sair desse marasmo. Eu não quero mais ficar do jeito que eu estou. Eu quero acabar com essa pobreza. Quero acabar com essa situação. Eu quero que a minha fase ruim da vida acabe. Você dá um monte de justificativas falando, estou querendo tudo isso. Mas o que você está vibrando? Você está vibrando, você está resistindo. Você está resistindo negativamente. E você, pela lei da atração, vai atrair exatamente isso. Vai atrair você continuar na mesma, vai atrair continuar no mesmo problema, vai atrair continuar na mesma pobreza e tudo mais. Então, pensa um pouco nisso, como essa resistência é tão forte dentro da gente. Você está pondo a sua energia naquilo que você não quer. E por isso que eu estou falando para você que não, vamos colocar a energia naquilo que nós queremos. Foi toda essa razão de eu ter explicado esses 5 passos. Lembra? O primeiro, foco, clareza no que você quer. Depois 2, vibração no que você quer. E de novo a gente cai na armadilha vibrando aquilo que a gente não quer. Como a gente cai como um bobo, né? Nós somos assim, é normal, são as armadilhas. São as armadilhas que atrapalham o nosso caminho. Então vamos vibrar aquilo que nós queremos e não vibrar aquilo que nós não queremos. Tá? Por quê?
Aquilo que eu falei, o pensamento torna a realidade. O pensamento, se eu quero um jardim bonito, eu tenho que sair do campo do pensamento. Então, se meu pensamento está tão negativo que vai ser difícil fazer o jardim, vai ter a grama, cortar a grama para depois o mato crescer de novo, não sei o quê, eu só estou pensando nas coisas negativas. E, obviamente, só vai trazer coisa negativa. Né? Então, cuidado, tá? Cuidado, exatamente cuidado nisso. Eu não, nesse pensamento tipo, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais, eu quero sair desse buraco onde eu estou. Você está vibrando a escassez, você está vibrando a penúria, o negativismo. Isso só, você, como resultado, você só vai ter isso. É exatamente isso que vai acontecer. Então, a gente quer, sem dúvida, você quer eliminar o problema. Você quer sair do buraco, você quer acabar com a pobreza, quer acabar com os problemas, sem dúvida. Sem dúvida, não é que você não queira. Mas, você não pode reforçar o problema. Tá? Então, existe como fazer isso? Existe um processo simples para você sair bem sucedido. Então, siga esses 5 passos primeiro. Tá? Quais são esses 5 passos, né? Você já viu esses 5 passos, que é ter o foco, a clareza no foco, o sentimento do foco, a determinação, não se desviar do caminho, acreditar no caminho. Tudo isso é importante, são os 5 passos. Mas agora, eu vou explicar mais ou menos como que nós temos que fazer isso usando processos. Um dos processos é o processo da EFT, que eu vou explicar depois. Mas então o primeiro passo é esse: solte todas essas emoções negativas. Emoções negativas que talvez agora você já esteja maquinando, pensando o que você tem aí e já escrevendo no papel. Se não escrever no papel, pelo menos tente pensar o que você tem. Né? São as crenças limitantes. São as crenças limitantes quais seriam suas crenças limitantes, por exemplo? Tipo, é difícil, eu não consigo, já tentei várias vezes e nunca consegui. Tá? Então anote essas crenças limitantes. Outro problema de emoções negativas também seriam que esses conflitos mal resolvidos. Por mais simples que possa parecer, se tem um conflito que foi mal resolvido, não adianta, a gente está sempre voltando lá, sempre voltando lá. Então tente resolver esses conflitos. Pode ser conflitos de relacionamento, conflitos de falta de dinheiro. Você vai falar, bom, como eu vou resolver isso? Eu preciso de dinheiro para resolver isso. Não, você pode ter a paz. Você pode trabalhar na paz. Então anota todos esses conflitos, porque fazendo a EFT você vai conseguir a paz, posso garantir. Então a paz de ficar tranquilo, poder dormir de noite sem se preocupar com as contas para pagar depois e tudo mais. Tá? Então, emoções negativas de resistência, medo, crenças limitantes, conflitos mal resolvidos, toda essa gama de emoções que nós podemos ter. Esse é o primeiro ponto. O segundo é restaurar a energia. Nós fazemos esses toques aqui nos pontos, nós estamos deixando a energia fluir, tá? E começamos a ter mais calma, maior clareza. Uau! A energia começa a mexer de novo. E aí nós temos mais claro, realmente mais claro o que nós queremos. Né? Então, nós vamos fazer o exercício da EFT para esses 3 itens. Tá? Primeiro, as questões negativas. Segundo, restaurar a energia. E terceiro, ter claro o que nós queremos. Tá? Então, vamos lá, vamos fazê-la. Para isso, né, se você me perguntar como, vamos começar com o processo da EFT. Nesse ponto, se você ainda não conhece a EFT, é uma sigla em inglês para Emotional Freedom Techniques, técnica da libertação emocional. Tá? E ela é mais conhecida também como acupuntura emocional sem agulhas.
A acupuntura porque ela segue o conceito tradicional da medicina chinesa, do conceito da acupuntura, que são pontos energéticos pelo corpo. Só que nós não vamos usar agulhas. A diferença é que não se usa agulhas, nós vamos usar leves toques nas pontas dos dedos em alguns pontos energéticos. Tá? E dessa maneira a gente está reativando o fluxo energético. E dá muito certo. E além desses toques, nesses pontos energéticos, juntamente também a EFT engloba os princípios modernos da psicologia. Por isso que ela é conhecida também como psicologia energética. Tá? Ela vai derrubar, você vai dando esses toques nesses pontos, enquanto você fala, enquanto você se expõe à questão, tá? Que não deixa de ser dentro da psicologia, é o trabalho da terapia cognitivo-comportamental, tá? Que você vai trabalhando, você vai se expondo ao problema e você vai soltando o problema. Então, quando você ouvir o termo psicologia energética, você está ouvindo falar de técnicas como a EFT, iguais ou muito semelhantes à EFT. Tá? Quando você está carregando sentimentos negativos, tá? Você só está conseguindo, você só está criando situações mais piores e piores para você. Tá? Essas situações, vamos lá, são problemas mal resolvidos, são crenças, são essa coisa, eu não consigo, não dá, eu quero, mas não consigo e tudo mais. Isso tudo vai sedimentando em você, vai criando cada vez mais adrenalina em você, a tal ponto que você cria doença. Pode ser doenças no nível emocional ou doenças até no nível físico. Doenças no nível emocional pode ser depressão, pânico, medos. Tá? E também você pode somatizar e trabalhar no nível físico, ficar doente no nível físico. Tá? Então é muito importante que a gente saiba trabalhar com as emoções. E a EFT é uma técnica ótima para exatamente trabalhar com essas emoções. Se tudo é mais ou menos desencadeado pelas emoções, se as minhas emoções, eu estou vibrando de uma maneira positiva, legal, e tudo vai se manifestar de uma maneira positiva e legal, ótimo. Agora, se as minhas emoções são negativas, pessimistas, tudo vai desencadear de uma maneira negativa e pessimista. E, consequentemente, também, você só vai ter saúde ruim, prosperidade fraca, né? uma vida miserável, vamos dizer. Tá? Então, o que eu quero ensinar para você hoje é fazer alguns exercícios de EFT que possam tirar esse desbloqueio e possam trazer o controle das emoções. E a EFT é perfeita para isso, porque ela vai lá no fundo. Né? Ela vai lá no fundo, vai na raiz do problema e ela pode resolvê-lo. E quando eu me refiro aqui a tais bloqueios da prosperidade, né? Afinal nós queremos ser o ímã da prosperidade, então quando eu me refiro a esses bloqueios nessa área, nós temos que ir lá no fundo. Nós temos que ver realmente o que nós sentimos, qual a imagem que a gente faz da gente. Qual a imagem, como você se vê. Ah, minha vida é azarada, sempre foi azarada. Minha vida é boa nesse campo, mas nesse campo é terrível. Muita gente vem falar para mim assim, eu não tenho problema, minha vida social está legal, minha vida amorosa está legal, mas minha vida de dinheiro está um fracasso. Então veja por que, em que área da sua vida existe um fracasso. Esse fracasso pode estar lá há anos. Talvez tenha sido a vida toda assim. Então você tem que resgatar lá do fundo, a raiz do problema. Lembranças do passado. Trazer essas lembranças à tona e fazer EFT para isso. Ok? Porque quando a gente faz a EFT nisso, focando nessa questão emocional, você tira o fluxo, né? Você tira esse congestionamento energético,
flui muito mais fácil, as energias de uma maneira muito mais fácil, e você começa a perceber soluções. Você começa a vibrar diferente. E quando você vibra diferente, tudo bem. Aquelas soluções que antes você não acreditava, você falava, não sei, eu não sei como fazer, né? Parecia que você não tinha solução para o problema, não consegue resolver o problema, não sabe como, tudo vira fácil, tudo vira insignificante. Esse é o poder de trabalhar nessa técnica, que é uma técnica de autoconhecimento, que você vai ficando cada vez mais iluminado na questão. Tá? E quando a energia começa a fluir, né, tira os congestionamentos energéticos, o corpo todo tende a se curar. Então, seja na área de saúde, seja na área emocional, seja na área da vibração da prosperidade, o corpo todo começa a se curar. Tá? Então, os impedimentos, as resistências, são aquelas coisas das emoções, dos traumas passados. Muitos deles estão presos no nosso corpo. Estão presos mesmo, talvez até desde a infância. Certas situações do passado que temos que limpá-la. E com a EFT a gente pode fazer de uma maneira muito mais simples do que você pode imaginar. Mas tirar esse peso do passado, tirar esse peso dos nossos conceitos, das nossas ideias, das nossas crenças do passado, que nós tivemos, nossas emoções, nossos traumas do passado. Então eu vou lá. Agora eu gostaria que você prestasse atenção em todo o processo da EFT. O primeiro passo para fazer a EFT é você se sintonizar no que você quer trabalhar. Então, por exemplo, a EFT pode servir para um monte de coisas. Eu conheço muito atleta, por exemplo, que faz a EFT para se dar bem no jogo. Eles se dão muito bem. Por quê? Porque eles ficam fazendo isso, traz um sentimento de calma, traz um sentimento de poder. E você fala, uau, eu posso dar a volta por cima. Tá? Então, você tem que saber, o atleta vai fazer EFT para ter bons resultados no seu jogo. Tá? Então, para isso, ele tem claro o que ele quer trabalhar. Aí, nesse momento, ele tem que pensar quais as emoções que me vêm aí. As emoções podem ser das mais diversas possíveis. No caso do atleta, por exemplo, ele vai falar, eu tenho medo de toda aquela plateia me vendo, todo mundo me vendo na arquibancada, me vendo na televisão e vendo o meu erro. Eu tenho medo disso. Olha a emoção, eu tenho medo. Um atleta que fica com medo assim, não vai ter bom resultado. Então, ele teve, primeiro o que ele quer trabalhar no melhor resultado do esporte. Aí ele vê qual é a emoção que ele tem, medo. Tá? Ou sentimento, né? Ele tem um sentimento de não vai dar certo. Aí nesse sentimento de não vai dar certo, vem uma lembrança ruim, tipo, não deu certo daquela vez. Quando eu era criança, não deu certo. Tá? Então ele se lembrou de alguma coisa. Aí também pode ter alguma sensação no corpo. Só de pensar nisso eu tremo todo. Então tem que ir para a tremedeira. Tá? Então eu dei o exemplo do atleta para você ver como, que é um exemplo bem diferente do que nós estamos trabalhando aqui, mas para você ver como a EFT pode funcionar, tem que ser bem específica nisso. Tá? Então eu gostaria que vou dar um tempinho para você agora. Nós vamos trabalhar na questão da prosperidade. Nós vamos trabalhar naqueles 5 passos. Lembra? Ter bem o foco, clareza no foco, a determinação, tá? A determinação de não se desviar do caminho, a confiança, realmente acreditar na situação toda. Tá?
Então, você deve ter uma clareza agora do que você quer. Você quer o quê? A clareza, qual é o seu foco? Né? A prosperidade, aumentar a prosperidade? Ótimo. Quando você pensa nisso agora, eu te pergunto, as emoções, que emoção vem para você? Pode ser que não venha nenhuma emoção, pode ser que apenas venha um frio na barriga. Anota o frio na barriga, anota. Anota o frio na barriga. Pode ser uma sensação no corpo, pode ser um frio na barriga, prende a garganta, ou tremo no corpo. É uma situação, é válido, é válido. Pode ser que venha uma lembrança ruim. Lembranças mal resolvidas, tipo, o dia que tal, que aconteceu, que eu fui despedido, eu fiquei na lona, fiquei sem nada, fiquei precisando de dinheiro e tudo mais. Tá? Pode vir sentimentos. Anota tudo isso possível. Tá bom? Para que o nosso exercício da EFT se dê bem. Tá? Então esse é o item número 1 do trabalho da EFT. Tá legal? Nós vamos ter um pouquinho mais de tempo depois para anotar isso, mas se você quiser já anotando agora, faça, tá? O que você quer, tipo, se é uma coisa bem específica, eu quero passar num concurso público, eu quero atrair prosperidade passando num concurso público, eu quero atrair prosperidade tendo um novo namorado, eu quero atrair prosperidade na minha vida de saúde, o que você quer? Deixou claro? Ok. Se você quer várias coisas, o segredo é fazer o exercício separadamente, um para cada coisa. Tá? Então fica aí. Você se sintoniza no que você quer trabalhar. Por exemplo, você pode querer ter um bom resultado no esporte e pode querer uma namorada nova. São duas coisas que você quer. Você não pode fazer exercício da EFT juntar as duas coisas. É muito difícil, não fica muito claro. Tá? Então separa. Separa isso. Então o que você quer agora? Quando você pensa em querer o que você quer agora, tem alguma emoção? Tem algum sentimento? Tem alguma coisa no corpo? Alguma sensação no corpo? Tem alguma lembrança ruim? Tá? Tudo isso é válido. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Tá? O segundo passo é medir a intensidade. Essa ideia de medir a intensidade é para você tentar entrar em contato com a situação e você próprio medir aonde você está. Tá? Então, no caso, por exemplo, se você quer, eu quero minha prosperidade X, né? E eu sinto uma emoção de medo, eu sinto uma emoção de dúvida. Então, quão forte está essa dúvida? De um modo geral, a gente usa números. Número de 0 a 10. É um número subjetivo, mas é apenas para você ter algum contato com a questão. Tá? E você mais ou menos saber mais ou menos aonde você está. Então, poderia ser de 0, por exemplo, seria problema não é nada, não tem problema nenhum, e 10 o problema é muito. Tá? Então, bote na balança e veja mais ou menos essa intensidade. Não precisa ficar medindo muito tempo, não. O primeiro número que aparecer vem na cabeça é o número do seu inconsciente e, ponto final, fica com esse número, não se preocupe mais. Tá? Aí o terceiro passo é exatamente trabalhar a resistência. De um modo geral, a gente vai fazer usando o que a gente chama ponto do karatê. Nós vamos bater aqui nesse ponto, tanto faz mão direita ou mão esquerda, com a mão direita ou com a mão esquerda, tanto faz. Pode ser com as duas mãos assim, o importante é bater nesse ponto aqui. Tá? É um pontinho que tem aqui. Se nós batermos com alguns dedos, aqui geralmente eu faço com os 4 dedos, assim, porque a gente pega toda essa área e tem certeza que está pegando o ponto certo. Tá? Enquanto a gente faz essas batidas aqui, nós vamos falar uma frase de reconhecimento e aceitação. Ora, reconhecimento quer dizer, eu reconheço que eu tenho esse problema. Então, no caso, por exemplo, o último exemplo que eu dei era a dúvida. Dúvida de como você pode superar esse problema da prosperidade. Né? Então, você vai falar a frase, mesmo que eu tenha essa dúvida na minha cabeça,
É a frase de reconhecimento. Aí depois a frase de aceitação é: ainda assim, eu me amo. Ainda assim, eu me aceito como eu sou. Você vai ver isso na prática, quando nós vamos fazer o exercício na prática. Tá? Depois, o quarto passo, depois de ter falado isso em voz alta, essa frase toda, nós vamos dar os toques nos pontos. Enquanto a gente fala leves frases mais resumidas, que possam dizer o nosso problema. Então, o primeiro ponto é aqui, ó, no início da sobrancelha. Pode ser mão direita ou mão esquerda, pode ser aqui, ó, na sobrancelha direita, ou na sobrancelha esquerda, ou até nas duas, se quiser. Tá? Então, você vai dar leves toques. Quantos toques? Uns 8, talvez, não mais que isso. Leves toques aqui, ó. Depois, leves toques aqui no final do olho. Deixa eu tirar meu óculos para você ver direito. Entre o final do olho e o início da têmpora. Aqui. Depois, aqui embaixo do olho. Em seguida vem entre o nariz e o lábio superior, embaixo, eu chamo embaixo do nariz, ponto do nariz. Depois entre o lábio inferior e o queixo. Depois a clavícula, ao lado da clavícula nós temos a saliência da clavícula aqui, tanto faz lado direito ou lado esquerdo, ou os dois lados também. Tem essa saliência da clavícula. Baixa um pouquinho e vê onde tem uma cavidade. É nesse ponto aqui. Tá? Depois o ponto engraçado é embaixo da axila. 5 dedos abaixo da axila. E por fim, em cima da cabeça. Isso é que nós chamamos de uma rodada. E nós vamos fazer várias rodadas para trabalhar na EFT. Tá? E por fim, o quinto passo é fazer uma reavaliação. Será que a nota diminuiu? Aquela nota que você tinha dado para você. A tendência é a nota diminuir. Será que ela diminuiu ou ela se manteve? Tá? Aí a gente refaz o exercício até que a nota possa baixar. Tá bom? Então, se vamos dizer, se a nota estava 7, agora, melhorou um pouco, baixou para 6. Ótimo, já melhorou, já teve uma vibração melhor. Agora trabalha um pouco mais até chegar em 5 ou 4. Talvez você vai trabalhar tudo num dia só, numa sessão só, você fique 1 hora trabalhando, né, fazendo EFT para isso numa hora. Ou então talvez você faça 5 minutos hoje, 5 minutos amanhã, 5 minutos depois. Vai fazendo um pouquinho por dia, até que o momento você chega lá e derruba tudo. Né? Derruba todo o problema. Porque, na verdade, os nossos problemas são como castelos de areia. Não tem fundamento. É um castelo de areia. Você sabe que quando mina água, por mais forte que o castelo seja, minando a água, o castelo desaba. Cedo ou tarde ele desaba. Então, da mesma forma, por maior que seja o nosso problema, começa a minar a água ali, ó, jogar, fazendo esses toques, aprendendo, tendo autoconhecimento. Pouco tempo depois, o castelo todo derruba, sem problema nenhum. Tá? Então, nós vamos fazer os exercícios. Lembra que eu falei que nós vamos ter que... A ideia é soltar as emoções negativas. Aquelas emoções que eu pedi para você entrar em contato. Né? São emoções negativas das crenças, dos conflitos mal resolvidos, da resistência. Essa vai ser a primeira etapa do exercício. Tá? A segunda etapa é restaurar a energia, para que ela possa fluir, você possa ter calma e tudo mais. E a terceira é realmente pedir aquilo que você quer. Tá? É a intenção. Certo? Então vamos lá. O primeiro exercício, eu gostaria que você pensasse agora, então, depois de tudo que eu falei até agora, eu falei dos 5 passos para conseguir esse imã da prosperidade. Eu pergunto para você,
o seu foco, como você pensa na situação toda. Pensa na situação toda e veja o seu foco, como está, quais são os sentimentos em relação, se o seu foco é muito fraco, se sente muito ruim por isso, se você não tem clareza, você se culpa por isso, tá? Então seria o foco, o sentimento. Será que falta sentimento em você? Está faltando esse sentimento? Né? Aquela vibração de sentir-se no sucesso? Tá? Ou então, manter-se no caminho. Falta determinação para se manter no caminho? Ou então, falta acreditar no caminho? E por fim, falta persistência? Pensa nisso como um todo. Tá? Pensa nisso como um todo e me responde. Onde poderiam estar alguma crença, alguma resistência, algum conflito mal resolvido, alguma lembrança ruim? Quando eu falo em crença, eu vou dar um exemplo, poderia ser assim, tipo, eu não consigo mesmo, não sei fazer. É uma crença, eu não sei fazer. Tá? Então anota essa crença. Tá? Quando eu falo em conflitos mal resolvidos ou lembranças ruins, são lembranças do passado que ainda tem um peso negativo. Tá? Então, alguma lembrança, se você está pensando no trabalho da prosperidade e vem alguma lembrança ruim, tipo, a professora no primário falou que eu nunca ia me dar bem na vida. Acontece, ela pode ter falado isso, vai saber por quê. Né? Então isso está em você, ainda não, você não digeriu isso. Então anota. Anota tudo isso. Tá? E aí nós vamos fazer o exercício número 1. Nós vamos fazer 3 exercícios da EFT que vão ficar aqui como exemplo. Porque eu gostaria que você depois pegasse e trabalhasse em cima disso por sua conta. Tá bom? Então vamos lá. Eu gostaria que você pensasse no caso da prosperidade, voltando lá nos 5 passos, voltando à questão de como você faz a prosperidade, e veja todas as emoções negativas em cima disso. Tudo, coloca tudo junto nessas emoções negativas. Tipo, tem muita crença limitante? Tipo, não vai dar certo, nunca deu certo antes porque vai dar certo agora, eu não consigo. Tá? Então anota essa questão, essas questões, o máximo que você puder. Vai, o que vier da cabeça agora anota. Eu espero um pouquinho aqui. Tá? Pegue um papel e um lápis, se precisar pegar um papel e um lápis, para um pouco o vídeo agora, dá uma pausa e vai lá pegar. Tá? Então, mas anota quais seriam suas possíveis crenças limitantes. É difícil, eu não tenho capacidade, né? Dinheiro não cresce em árvore, como eu vou ter esse imã da prosperidade se eu não sei, ou então ainda não está claro para mim, tudo isso. Ou então até mesmo o Enéas está falando desse curso, mas ainda não está claro para mim como fazer e tudo mais. Então tudo isso válido. Né? Eu ainda não tenho claro os 5 passos. Vai anotando tudo isso. Tudo isso tem um sentimento, não tem? Tudo isso tem uma vibração. Conflitos mal resolvidos, né? Que você ainda não engole, sabe? Aquela coisa que meu chefe me despediu e me falou coisas de mim que eu não gostei. Então está mal resolvido isso. Então, se você está vibrando isso ainda, é um problema para a sua prosperidade. Tá? Ou resistências. Aquelas resistências, sabe? O que você resiste e persiste. Resistência. A vida está difícil, eu quero sair desse marasmo, eu quero sair desse buraco. É uma resistência. Tá? Ou então trabalha no medo. Tá? Trabalha no medo de dar um passo adiante, medo de sair da zona de conforto, medo de dar certo, medo de dar errado, tudo mais. Anotando tudo isso, veja esse quadro seu, veja se dá para medir.
Conseguem medir? Ótimo. Tá? Veja, a primeira medida que aparecer para você, vem. Eu vou chamar de emoções negativas, tá? Então você vai seguir comigo. Vamos lá, vamos bater no ponto do karatê. A ideia, o importante é sempre respirar normalmente, não prender a respiração, porque na respiração o trabalho energético funciona muito melhor, tá? Então vai respirando pausadamente. E vamos lá, vamos bater no ponto do karatê e vamos falar a frase de resistência, tá? Então repitam comigo a frase. Mesmo que eu tenha todas essas emoções negativas em relação à minha prosperidade, são todas as minhas crenças limitantes, são todos os meus medos, as minhas dúvidas, os meus conflitos. Apesar de tudo isso, eu procuro me amar e me aceitar ainda assim. De um modo geral, a gente fala a frase 3 vezes para ficar bem intensa, tá? Então vamos repetir. Mesmo que eu tenha todas essas emoções negativas no meu caminho da prosperidade, são todas as minhas crenças, todos os meus conceitos, é o quadro da minha vida. Apesar disso, eu me amo e eu me aceito, profunda e completamente. Mais uma vez. Mesmo que eu tenha todas essas emoções negativas, quando eu penso nos passos que eu tenho que tomar para a minha prosperidade, eu ainda assim me amo e me aceito, profunda e totalmente. Respira fundo, solta. E agora vamos nos pontos, tá? Siga bem, se você não conhece os pontos ainda, é só me seguir, você vai decorar rapidinho. Começo aqui no início da sobrancelha. E vamos falar frases curtas pensando na situação, tá? Todas essas emoções negativas. Agora tocando ponto aqui no lado do olho, são tantas emoções negativas. Embaixo do olho, tantas crenças de como eu vou conseguir, aqui embaixo do nariz agora, de como eu vou conseguir. Eu nem sei como eu vou conseguir. Eu tenho tantas dúvidas. Embaixo do braço, eu nem sei se vou ter claro o que eu quero. Eu nem sei se eu vou conseguir vibrar bem o que eu quero. São todas essas emoções negativas. Emoções negativas do meu passado são as emoções negativas. Todas as minhas crenças, resistências, né? Aquela ideia sempre de uma vida negativa, o que vibra em mim é sempre uma vida negativa. Se alguém me pergunta como eu estou, eu por fora sempre respondo que está tudo bem. Mas por dentro, eu me amarguro. Por dentro, eu estou vibrando muito mal. Porque eu não estou conseguindo sair do buraco. São todas essas questões negativas. As minhas emoções negativas. Essas são as minhas emoções negativas.
todas as minhas emoções negativas. Inspira fundo, solta. E aí? Lembra que agora o próximo passo é reavaliar. Então a ideia é você ficar muito mais calmo e tranquilo a respeito. Tá? Então eu gostaria que você voltasse lá e tentasse ver quais são, quando você mediu o quadro, você mediu de acordo com as suas crenças, com os seus conflitos, com o seu medo, com as suas resistências. Então tenta ver agora essas mesmas crenças, esses mesmos conflitos, esses mesmos medos, e veja se você já consegue ver de uma maneira diferente. Não tem erro nenhum se você ainda não conseguiu ver muito diferente. Tem duas coisas se você ainda não conseguiu ver mudança. Uma é que é natural, às vezes precisa persistência mesmo. Nesse caso eu pediria para você voltar ao vídeo e fazer de novo, fazer por conta própria no seu problema. Tá? O exercício é para isso. Não é assim, nós fizemos 5 minutos e não é nesses 5 minutos que você já vai, eureka, né, conseguir tudo. Não é assim. Tá? Requer uma certa insistência. Tá? Então, esse é um lado. Talvez não tenha mudado porque você ainda precisa mais persistência. Mas o segundo ponto também, talvez, é que você tenha falado e não tenha realmente sentido a coisa no âmago. Sabe? Realmente lá no âmago da situação. Então, para isso, eu gostaria que você refizesse o exercício realmente pensando nas suas emoções negativas. Tá? Pode ter certeza que fazendo, essas emoções elas vão soltando. Tá? Então, fica aqui, esse é o primeiro exercício. E você deve fazê-lo várias vezes para tirar essa carga negativa. Ok? E aí depois, com a carga negativa mais baixa, nós passamos para o exercício seguinte. Tá? O exercício número 2, que é restaurar as energias. Ok? Então, para que essa energia possa fluir de novo, você possa se sentir seguro, tá? Se sentir num local seguro, clareza. Então, eu te pergunto, quando você pensa agora nos seus 5 passos da prosperidade, no seu foco, na sua clareza de propósito, você sente forte isso, clareza? Você se sente seguro ou segura? Né? Você se sente segurança? Se sente com calma? Dá para medir? Então talvez ainda esteja vacilando um pouquinho. Tá? Mas talvez já esteja pronto para seguir adiante. Então vamos lá? Então dá para medir isso, restaurar a sua energia, a confiança que você tem em restaurar a energia. Então meça esse nível de 0 a 10, a confiança que você tem. Então vamos lá, vamos começar no ponto do karatê e repita comigo, tá? Mesmo que eu ainda possa vacilar um pouquinho no meu caminho da prosperidade, nos passos a tomar, eu ainda assim, agora, me abro a possibilidade de ter confiança, clareza e calma no meio do percurso. Mesmo que eu possa ainda ter um pouco de vacilo no meu caminho da prosperidade, eu ainda assim me abro agora para restaurar toda a energia, essa energia positiva de vibração e convicção que se eu seguir esses passos, eu vou me dar bem. E repetindo mais uma terceira vez, mesmo que eu ainda possa ter os meus percalços no caminho, eu agora escolho poder ter toda a energia possível e favorável para seguir o meu caminho.
Vamos lá, nos pontos agora. Tá? Eu me abro a possibilidade de deixar fluir, de me abrir a essa energia e sentir a vibração desse caminho. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu sei planejar a minha vida. E eu planejo com muito vigor. Eu planejo com muita vibração, muita energia. E eu me sinto bem. Eu me sinto bem vibrando essa boa energia. Eu me sinto seguro. Eu me sinto num local seguro. Mesmo sabendo que hoje pode ser o primeiro dia do resto da minha vida. Ou a partir de hoje, a minha vida pode ser diferente. E eu me sinto seguro com isso. Eu me abro a possibilidade de vibrar essa minha nova vida. Eu me abro a possibilidade de viver e seguir esses passos para atrair a prosperidade. Eu escolho ser esse imã da prosperidade. Eu escolho ser esse imã da prosperidade. E eu deixo que o processo venha para mim de maneira fácil. Eu restauro agora a minha energia. E eu vibro bem esse meu caminho. Respira fundo, solta. E aí, como você está? Então, segunda etapa, muito importante, tá? Primeiro, olha só, nós trabalhamos lá as picuinhas, né? As picuinhas, os problemas, as emoções negativas. Fizemos isso no primeiro exercício. Nesse segundo exercício, nós estamos agora já dando uma nova vibração. Não é mesmo? Agora depois, então agora remessa, faça uma reavaliação de como você está. Eu pergunto para você como você está. E volta lá. Se precisar, volta no primeiro exercício, no segundo. Se não, passe para o terceiro exercício. Tá? O terceiro exercício é realmente rever ao seu foco. Tá? Se os seus sentimentos negativos já baixaram, agora você tem que vibrar aquilo que você quer. Tá? Então você tem que pedir agora aquilo que você quer. Então, eu vou falar de uma maneira genérica, apenas, mas eu queria que você realmente começasse a pedir, eu quero, eu quero, eu quero. Tá? Então eu vou falar alguns exemplos genéricos, tá bom? Então vamos lá. Ponto do karatê. Mesmo que eu ainda tenha um caminho a percorrer, eu quero que esse caminho seja fácil e bem trilhado. Mesmo que eu tenha um caminho a percorrer, eu quero que esse caminho seja fácil e bem trilhado. Mesmo que eu ainda tenha todo um caminho a percorrer, eu quero que esse caminho seja fácil e bem trilhado. Agora aqui, no início da sobrancelha. Eu quero vibrar bem essa minha vida. Eu já tenho foco, eu já tenho clareza naquilo que eu quero. Eu vibro muito bem esse ímã da prosperidade. E eu quero ter cada vez maior clareza no meu caminho.
Eu vibro muito bem todo o meu desejo de prosperidade. Eu vibro muito bem as possibilidades que o mundo tem para mim. Eu adoro sentir essa vibração. Eu adoro vibrar a prosperidade. Eu realmente gosto desse imã da prosperidade. Eu vibro essa prosperidade. Eu quero cada vez mais estar ligado nesse caminho da prosperidade. Eu desejo acreditar cada vez mais no caminho da minha vida. Eu desejo acreditar cada vez mais no sucesso da minha vida. Eu me abro para o sucesso. E eu vibro esse sucesso. Respira fundo, solta. Ok? Essas foram as 3 etapas do exercício da EFT. Eu pediria então, recapitulando, tá? Você vai ter bem claro os 5 passos para tomar. Depois de ter claro esses 5 passos para tomar, ver as dificuldades, aí fazer o primeiro exercício para as dificuldades. O segundo exercício para ajustar as vibrações. E o terceiro exercício para realmente reforçar aquilo que você quer. Tá? Então, esse é o exercício simples da EFT que você pode fazer e você pode se dar muito bem. Tá? Qualquer dúvida como fazê-lo, você não deixa, você pode escrever para mim aqui no final, eu vou deixar meu e-mail, entre em contato comigo, eu terei o maior prazer em falar com você. Né? Mas antes de terminar, eu gostaria de dar alguns outros exercícios muito rápidos. Eu só vou explicar rapidamente aqui para você fazer em casa por sua própria conta, tá? Para você usar no seu dia a dia, que vai ajudar muito no seu caminho da prosperidade. São 3 exercícios muito simples. O primeiro exercício eu chamaria de jogo do agradecimento. Para ter melhor efeito, tá? Compre uma caderneta só para isso. E se você puder, passar 5 minutos por dia escrevendo nessa caderneta. Promete? Então vai lá, nessa caderneta você escreva algumas linhas de agradecimento das coisas que você está agradecido na vida. Agradecer, por exemplo, no dia, pode ser coisas muito simples, tipo, eu agradeço que hoje o dia foi lindo. Eu agradeço que eu tenho força hoje para trabalhar. Eu agradeço que eu tenho inteligência para trabalhar. Eu agradeço que eu estou animado para trabalhar. Então, coisas muito simples de agradecimento. Que, olha, pode ter certeza, isso muda muito a vibração. Depois que você fez uma lista de agradecimento, você pode pegar essa lista, e lendo, você pode ir fazendo, não precisa mais fazer o ponto do karatê, não. Você faz aqui, simplesmente vai batendo nesses pontos aqui. Eu agradeço pelo dia, eu agradeço pela oportunidade que eu tive no dia, eu agradeço pela minha energia, eu agradeço pelo caminho que eu estou tendo, eu agradeço esse conhecimento que eu estou recebendo, eu agradeço os amigos que eu tenho, eu agradeço a vida que eu tenho, eu agradeço o sol, assim vai. Tá? Então, esse é o jogo do agradecimento. 5 minutos por dia escrevendo na caderneta. Tá bom? Agora, nós vamos para o jogo do agradecimento número 2. Não precisa escrever no papel, você pode escrever se quiser, não tem problema, mas não misture com aquela caderneta do primeiro jogo, tá? Mas esse passo agora é você agradecer tudo aquilo no tempo presente, mas tudo aquilo que você ainda não conseguiu, que você ainda quer atrair no futuro.
Então, tipo, digamos que você quer atrair um novo trabalho, um novo emprego. Então você vai falar, eu agradeço pelo novo emprego que eu tenho. Olha, você está falando no tempo presente de uma coisa que está por vir ainda. Mas não é isso que se você não joga o universo não traz de volta. Então jogue para o universo aquilo que você quer. Tá? Então, por exemplo, eu agradeço pelo dinheiro que eu estou recebendo. Eu agradeço pelo meu negócio que está dando certo. Eu agradeço pelo emprego novo que eu tenho. Eu agradeço pelo concurso que eu passei. Eu agradeço pela minha nova namorada que eu tenho. E coisas assim. Tá? E vai fazendo a EFT para isso. Por exemplo, vamos dar um exemplo? Vamos lá, siga comigo, tá? Começa aqui no início da sobrancelha. Eu agradeço por toda a riqueza que eu consegui. Eu agradeço por toda essa abundância. Igual embaixo do olho. Eu agradeço por todo esse sucesso na vida. Eu agradeço por todo esse sucesso no amor. Eu agradeço por todo esse sucesso no trabalho. Eu agradeço pelos meus amigos queridos. Eu agradeço por todas as oportunidades na vida. Eu agradeço por tudo de bom que está acontecendo na minha vida. Eu agradeço pelos caminhos que a vida me deu. Eu agradeço por toda essa clareza. Eu agradeço por todo esse foco claro que eu tenho. Eu agradeço também pela saúde que eu tenho. Eu agradeço pela força e inteligência. Eu agradeço por toda a riqueza que eu estou conseguindo. Eu agradeço por toda essa prosperidade que eu estou atraindo. Eu agradeço por ser um imã da prosperidade. Respira fundo e solta. Notou? Notou que nós fizemos muitas frases que ainda estão por vir? Tá? Mas esse é o jogo do agradecimento número 2. Tá? Vale muito você jogar para o universo esse agradecimento, mesmo de coisas que ainda não aconteceram. E você vai ver como elas vão se tornar realidade. Tá? E mais um terceiro jogo. Tá? É fazer a EFT da maneira mais positiva possível, com frases totalmente positivas. E fazer isso todos os dias. Vamos lá? Vamos fazer um pouquinho? Então, gostaria que você fizesse comigo. Não precisa fazer esse ponto do Karatê agora, porque ponto do Karatê é ponto da resistência. Fazer a EFT positiva, a gente está se abrindo, não tem resistência nenhuma. Tá? Vamos lá. Eu quero estar ligado a toda essa fonte de riqueza. Eu adoro estar conectado a essa fonte. Eu adoro sentir essa prosperidade, sentir toda a vibração. Eu sinto todo o sucesso na pele. Eu escolho agora seguir o caminho da clareza. E receber toda a guia do universo. Eu consigo ver, sentir, vibrar todo esse sucesso. Eu estou ligado a toda essa fonte de fartura, toda essa fonte de prosperidade. E eu sei que tem o suficiente para todo mundo. Por isso agora eu quero o meu quinhão. Eu reconheço que eu tenho uma parte de toda a prosperidade desse universo. E eu posso vibrar e viver bem e usufruir
dessa parte desse meu quinhão. É meu direito de herança. Eu também sou parte desse universo. E eu vibro muito bem e atraio muito bem toda essa prosperidade. Eu sinto enorme gratidão por toda essa prosperidade na minha vida. Eu tenho um enorme sentimento de gratidão por ser um ímã da prosperidade. Eu sou esse ímã da prosperidade. Inspira fundo, solta. Ok? Ficaram aqui então alguns exercícios poderosos para você se tornar esse ímã da prosperidade. Tá? Gente, ficou aqui então meu recado. Entre em contato comigo se quiser, no meu endereço de e-mail. Entra no meu site para maiores detalhes. Eu desejo tudo de bom, muita saúde, muita paz, muita força, muita felicidade, muita prosperidade. Tá? Tudo de bom.